Oi, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre cônicas. As cônicas que a gente vai falar hoje são circunferência, elipse, hipérbole e parábola. A primeira, vamos começar falando sobre a circunferência, que todo mundo já está careca de saber que tem os elementos centro e raio. Então, por exemplo, imagina que a gente tem essa circunferência aqui, e a gente vê aqui que ela tem centro em 1, 2, e ela tem raio 2 aqui. E aí, essa circunferência, disseram pra gente, né, que tem essa expressão aqui. Então, se uma circunferência que tem essa cara tem essa expressão, então uma circunferência qualquer de centro em x0, y0 e raio r vai ter esta expressão aqui, beleza? Agora, vamos falar de um exemplo. Digamos que a gente tenha essa circunferência aqui e a gente quer identificar os elementos da circunferência, ou seja, a gente quer identificar quem é o centro e quem é o raio. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso comparando a expressão da nossa circunferência com a expressão de uma circunferência qualquer, de uma circunferência genérica. E aí, fazendo isso, a gente consegue ver que o centro dela vai estar em x0, y0 vai ser menos 1 e menos 3, beleza? E o raio dela vai ser, aqui a gente tem 9 e aqui a gente tem r ao quadrado, então o raio dela vai ser raiz de 9, vai ser 3, beleza? Show! Agora vamos falar da nossa segunda cônica, que é a elipse. A elipse ela tem essa cara aqui e tem os seguintes elementos: centro, semi-eixo horizontal e semi-eixo vertical. Então, por exemplo, imagina que a gente tem essa elipse aqui, que tem centro em 1, 2, o semi-eixo horizontal valendo 1 e o semi-eixo vertical valendo 2, e ela tem essa expressão aqui. Então, se uma elipse com centro em 1, 2, semi-eixo horizontal 1 e semi-eixo vertical 2 tem esta expressão, então uma elipse qualquer com centro em C, semi-eixo horizontal A e semi-eixo vertical B vai ter esta cara aqui, beleza? Repara só o seguinte, que o semi-eixo horizontal ele está sempre embaixo da variável x e o semi-eixo vertical está sempre embaixo da variável y, beleza? Show! Então vamos ver um exemplo aqui de elipse. A gente tem essa elipse aqui e aí a gente quer identificar os elementos dela. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez para a circunferência, a gente compara com a expressão geral de uma elipse. E aí, fazendo isso, a gente consegue identificar que o centro dela vai estar em 1 e menos 2. O semi-eixo horizontal vale 3, embaixo da variável x, né? O semi-eixo vertical vale 2, embaixo da variável y. Tranquilo? Show! Agora vamos para a nossa terceira cônica, que é a hipérbole. A hipérbole ela pode ter duas caras, que são essas daqui, duas caras um pouco feias, eu sei. Mas, de todo modo, as duas caras dela são olhando para x, né? Ela está aqui olhando para o eixo x, ou ela pode estar olhando para o eixo y. Mas, nos dois casos, os elementos da nossa da nossa hipérbole, vão ser centro, semi-eixo real e vértice, beleza? E também temos o semi-eixo imaginário, só que ele não aparece aqui, a gente não consegue ver ele. A gente consegue ver na expressão da hipérbole, que é o que a gente vai fazer dentro de instantes. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha essa hipérbole aqui. E aí, ela tem essa cara, ou seja, ela está aqui olhando para o eixo x, e ela tem centro em 1, 1, o semi-eixo real dela, a gente sabe que vale 3, e o semi-eixo imaginário também é dado que vale 2. E aí ela tem essa expressão aqui. Então, se uma hipérbole que tenha centro em 1, 1, semi-eixo imaginário 2 e semi-eixo real 3 tem esta cara aqui, então uma hipérbole qualquer, né, com centro em x0, y0, semi-eixo real A e semi-eixo imaginário B, vai ter essa cara aqui quando ela estiver olhando para x. Como é que eu sei que ela vai ter essa cara? Porque aqui, ó, sinal de menos, sinal de menos. Então, toda vez que ela está olhando para o eixo x, o sinal de menos vai estar com a variável x, beleza? E o semi-eixo imaginário ele vai estar sempre embaixo da variável que tem sinal menos. Show? Então, vamos ver um outro exemplo, que é quando a nossa hipérbole pode ter a outra cara, que é quando ela está olhando aqui para o eixo y. Ela tem essa cara, tem centro em 1, 0, 1, 1, e semi-eixo real disseram pra gente que vale 2, o semi-eixo imaginário foi dado que vale 3.
e aí ela tem essa expressão aqui. Então, se uma hipérbole que tem essas características tem essa expressão aqui, então uma hipérbole qualquer que tenha centro em x0, y0, semi-eixo real em A, semi-eixo imaginário B, vai ter essa expressão aqui. De novo, essa hipérbole aqui, ela está olhando para o eixo y, então o sinal de menos está com o eixo y. E, como eu disse antes, o semi-eixo imaginário ele vai estar sempre embaixo da variável que tiver sinal negativo. Então, aqui o B está aqui, semi-eixo imaginário, beleza? Show! Então, agora a gente vai fazer um resumão, ou mentira, a gente vai fazer um exemplo sobre hipérbole. Imagina que a gente tem essa hipérbole aqui e aí a gente quer identificar os elementos dela. Como a gente faz? De novo, a gente compara com a expressão geral da hipérbole. Lembrando que essa daqui está com menos no x, então ela está olhando para o eixo x, eu peguei essa expressão aqui da hipérbole olhando para o eixo x. E aí, comparando, a gente vê que o centro dela está em 0 e 1, o semi-eixo imaginário, aquele que está embaixo da variável com sinal negativo, vale 2, e o semi-eixo real vale 3, beleza? Aí, se a gente tem essa outra hipérbole aqui, e a gente quer saber os elementos dela, a gente também compara com a expressão da hipérbole. Repare que agora, ó, o sinal de menos está com o eixo y. E aí, comparando, a gente identifica que o centro dela está em 0 e 1, o semi-eixo imaginário, aquele que está embaixo da variável com sinal negativo, então vale 3, e o semi-eixo real vale 2, beleza? Agora sim, a gente vai fazer o tal do resumo que eu falei. Então, uma hipérbole com semi-eixo real em A e semi-eixo imaginário em B, com centro em x0 e y0, ela pode ter duas caras, uma olhando para x e outra olhando para y. E aí, quando ela estiver olhando para x, ela vai ter essa expressão aqui, com o sinal negativo na variável para onde a hipérbole está olhando. E o semi-eixo imaginário sempre embaixo da variável com sinal negativo. Beleza? E aqui temos o centro da nossa hipérbole e aqui o semi-eixo real, que dá para a gente ver no gráfico. E quando ela estiver olhando para y, ela vai ter essa expressão aqui, né, com o sinal de menos na variável y, porque ela está olhando para o y, o semi-eixo imaginário embaixo do y, porque é sempre embaixo da variável com sinal negativo, e aí ela tem essa expressão aqui, centro aqui e o semi-eixo real aqui no gráfico, beleza? Agora vamos, por fim, falar da nossa última cônica, que é a parábola. A parábola ela também tem duas caras, que são essas duas aqui. Uma olhando para o eixo x, né? E a outra aqui olhando para o eixo y. Nos dois casos, os elementos são vértice e foco da nossa parábola. Então, digamos que a gente tenha, por exemplo, essa parábola aqui, e aí ela tem vértice em 1, 1, e o foco dela está em 1, 3. Então, se o foco está aqui e o vértice está aqui, a distância do foco ao vértice vai valer 2. E aí, esta parábola, que tem essas características, ela vai ter essa expressão aqui. E aí, então, se ela vai ter essa expressão, uma parábola geral, qualquer, né, com o vértice em x0, y0 e o foco em x0 e y mais p, vai ter essa cara aqui, beleza? O p é a distância do foco ao vértice, só lembrando, tranquilo? Show. E quando ela está olhando para o x, a variável que está ao quadrado é o x. Aí, agora imagina que a gente tenha esta outra parábola aqui, quando ela está olhando aqui para o eixo y. Aí a gente sabe, né, que ela tem vértice em 1, 0 e o foco dela está no ponto 3, 0. Então, a distância do foco até o vértice vai valer 2. E aí ela tem essa expressão aqui. E aí, então, uma parábola qualquer que tenha vértice em x0, y0 e foco em x0 mais p e y0, vai ter esta expressão aqui. O quadrado está na variável y, porque ela está olhando para o eixo y. Beleza? Show! Então, vamos ver um exemplo aqui de parábola. Imagina que a gente tem essa parábola e aí a gente quer saber, descobrir os elementos dela, como a gente está fazendo, tal, até agora. O que a gente faz? A gente precisa comparar com a expressão geral da parábola. Peguei essa daqui porque o x está ao quadrado, x quadrado. E aí, fazendo isso, a gente chega aqui. O vértice dela vai estar no ponto 0 e 1. O P, que é a distância do foco ao vértice, vai ser 2. Por quê? Porque 4P é igual a 8. Então, o P vale 2. E o foco dela vai estar no ponto x0, 0,
e y, que é 1, y0, né, 1, mais o p. O p é 2, então o foco vai estar no ponto 0,3. E aí, se a gente tem essa outra parábola aqui, e a gente quer saber os elementos, a gente compara com a expressão geral da parábola, que está aqui, e aí fazendo isso, a gente vê que o vértice dela está no ponto 1, 0, a distância do foco ao vértice P vale 3, porque 4P é igual a 12, então P vale 3, e o foco dela está no ponto 4, 0, beleza? E aí, fazendo aquele resumão de parábolas, a gente vai ter que uma parábola com vértice x0, y0 e distância do foco ao vértice valendo P, vai poder ter duas caras, olhando para x ou olhando para y. E aí, nesse caso, ela vai ter, quando ela está olhando para x, o foco dela vai estar em x0 e y0 mais p, e a expressão dela vai ser essa daqui, com o quadrado no x, porque ela está olhando para o x. E se ela estiver olhando para o y, ela vai ter essa expressão aqui, com o quadrado no y, desculpa aqui, fiz a besteira, com o quadrado no y, porque ela está olhando para o y, e o foco dela vai ter isso daqui. Só um macetinho para você lembrar, para quando a gente for ver o foco, a variável que vai estar sozinha é a variável para onde a parábola está olhando. Aqui ela está olhando para o x, então o x0 está sozinho e o y0 está somado com p. Aqui ela está olhando para o y, então o y0 está sozinho e o x0 está somado com p. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!